Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E era uma vez uma menininha que venceu muitos desafios para conseguir o que mais queria na vida, fazer estrelinhas. E um menininho muito corajoso que, conforme ia crescendo, ia aumentando a sua paixão por futebol e o seu sonho de ser jogador profissional. Estas duas histórias estão contadas no livro A Estrelinha, uma história sobre determinação e crescer, um ato de coragem, escrito pela delegada e mãe de Maria Clara e Benício, a querida Vivian Selig. E ela está aqui hoje para falar sobre essas histórias inspiradas na determinação da Maria Clara e na coragem de Benício. Querida Vivian, seja muito bem-vinda, é sempre um prazer enorme te receber aqui. Renata, nós somos amigas, então vai ser um bate-papo muito descontraído, é sempre uma satisfação estar aqui. E o Bate-Papo Literário é um projeto sensacional, um projeto que estimula a leitura, que estimula inclusive a escrita, né? Esse grande desafio, eu acho que é um grande ato de coragem também, escrever. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje para falar desse novo projeto. Eu não tenho dúvidas que será muito produtivo. Gente, olha isso, mostra aqui por favor, olha aqui, ó. De um lado, a estrelinha, uma história sobre determinação, e do outro, crescer, um ato de coragem. Amei o formato, achei bárbaro a ideia, já conhecia e achei muito legal. Mas e antes por quê, né? Tu imaginas? Imagina, né? Porque filhos, nada pode ser diferente. Metade. Eu acho que até as páginas devem ser... viu? Até as páginas são milimetricamente contadas para não haver disputas. Ai, que bárbaro, meu Deus do céu. Só muda a família, né? Só muda a família. Tá, mas vamos falar. Poxa, você já é o seu segundo livro, né? Sim. E o primeiro, Expire e Inspire-se, fala sobre a energia feminina, a coragem da delegada e a sensibilidade de uma mãe. Como é que surgiu, então, a ideia agora de escrever um livro infantil? Renata, na realidade, quando eu escrevi o primeiro livro, e depois da escrita, nós estávamos no meio da pandemia, não consegui fazer lançamento, fiz o lançamento virtual nas redes e fez um grande sucesso. E pensando em tantas pessoas que foram impactadas com o meu livro e que até hoje me trazem feedbacks, assim, emocionantes do que o livro fez de diferença na vida delas, o que acontece? Vivenciando com os meus filhos algumas experiências que, ao meu ver, se assemelham muito à de outras crianças e sabendo que pais e mães muitas vezes precisam refletir sobre esses assuntos e por conta também da correria, desse nosso aceleramento, dessa vida, sem parar um pouquinho e pensar sobre o que as crianças pensam, o que as crianças estão pensando, quais são os desafios dessas crianças, porque se pensa muito em desafios, em metas, objetivos para o adulto. Não, bem pelo contrário, isso acontece também na infância. E é muito importante que nós coloquemos luz nesses sentimentos. E como eu tive duas experiências muito diferentes, desde a gestação, foram completamente diferentes, eu quis trazer duas histórias muito simbólicas e significativas. Então, eu acredito que eu alcancei o objetivo inicial. E tu tens uma escrita muito gostosa e as suas escritas são baseadas nas suas vivências, né? Isso. As minhas escritas também. Eu acho que também por vir do jornalismo, eu não consigo desconectar e fazer uma história assim do nada, de uma fantasia. Tem sempre um aspecto que é da família, do pingo, cachorro e tal. E é porque a vida já é tão rica de coisas, né? Pra gente pegar essas questões que a gente vivencia e como é importante, a gente estava falando até antes da gravação, dar essa você está dando voz aqui às crianças, né? Você está trazendo um espaço, a gente fala da voz da mulher, né? Da voz de vários segmentos,
puxa, vamos dar voz às crianças, né? Sim, porque as histórias desse livro, que são 2 na realidade, não é uma mera fantasia, uma história de adoleta, né? Não desmerecendo em absoluto, Sim. porque todas as histórias possuem o seu valor, Claro. mas elas têm uma moral da história, que quando sempre a gente conta uma história para uma criança, a gente chega ao final e aí eu faço muito isso com as crianças, né? Qual foi quando lê o livro do Pingo, qual foi a moral da história? O que vocês aprenderam O que marcou nessa história? Exatamente, né? Quando lê um outro livro, qual é o ponto principal dessa história? Então, esses livros têm um ponto muito crucial, que o restante gira em torno. Então, obviamente, que as meninas se identificam muito com a estrelinha e os meninos com o crescer. E óbvio, por quê? E o futebol. E claro, porque os meninos sempre têm aquela fase dos 5, dos 6, dos 7, 8 anos, que eles sonham em ser jogadores de futebol. Agora, até por conta da tecnologia, desse ambiente virtual, os meninos e meninas também querem ser youtubers, né? Ser pessoas do ambiente virtual. Mas ainda o futebol é muito presente na nossa cultura. Que bom. E os meninos têm esses sonhos e, sendo mãe do Benício, isso veio de forma muito presente. Eu, em determinado momento, jamais pensei que ele ia para esse lado. Porque até coloquei numa escolinha, ou coloquei na escolinha com... Talvez ele tivesse uns 5 anos. Certo. O professor até disse, Vivian, é um pouco cedo. Mas eu digo, não, vamos tentar. Não engrenou. Olha. Passou a pandemia, no retorno para a escola, dito e feito. A paixão pelo futebol aflorou e agora ele deseja ser um jogador de futebol. A gente vai ter que fazer um intervalo, mas na volta a gente vai falar um pouquinho da estrelinha e desse corajoso aqui, tá bom? Não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e no bate-papo literário de hoje eu tenho o prazer de receber a escritora, mãe e delegada Vivian Selig para falar do seu livro A Estrelinha, uma história sobre determinação e crescer, um ato de coragem, inspirado nas histórias de seus filhos Maria Clara e Benício. Ô Vivian, diz pra gente... Com quantos anos eles estão, a Maria Clara e o Benício? O Benício está com 11 e faz 12 agora na sequência. E a Maria está com 8. Eles têm 3 anos 11. E 4 meses de diferença. E quando é que surgiu a ideia de fazer esse projeto? Quanto tempo durou? Conta pra gente como é que foi esse processo. Então, Renata, logo então na sequência eu pensei, um dia eu vou escrever um livro sobre as experiências das crianças. E óbvio que inicialmente eu pensei muito na história do Benício, por conta da prematuridade dele, dos desafios do diagnóstico, de hoje ele fazer um tratamento injetável diário e pensando já na questão de crianças passarem por desafios de saúde. Quantas são diabéticas, há outros problemas e muitas vezes essas crianças se sentem diferentes das demais. Ou talvez sozinhas, né? Isso. Só eu tenho que fazer injeção todo dia. Só eu preciso não comer determinado alimento, né? Porque muitas são celíacas, diabéticas. Então, tem tantas doenças. E no caso do Benício, é uma doença, é um diagnóstico feito. Então, hoje ele está em tratamento, continuará até a puberdade. Então, eu pensei inicialmente nessa história. Mas ficou muito no mundo das ideias. E com o passar do tempo, com a Maria Clara querendo muito aprender ginástica e a estrelinha, e depois era a ponte, e depois a reversão, me veio muito naturalmente a história de uma criança que tem os seus desejos e eu observando que ela sempre, eu não vou conseguir. E aí eu pensei nessa história de forma assim, um dia à tarde, foi um sábado chuvoso, o meu esposo saiu com eles e eu fiquei sozinha. E me veio muito rapidamente as duas histórias. Renata, eu peguei o celular,
o bloco de notas, eu escrevi as 2 histórias naquele instante. A base das 2 histórias. Claro. A base das depois fui lapidando. Então, eu escrevi a base da história naquele momento. E naquele mesmo dia, naquele sábado, como eu já tinha em mente, caso eu escrevesse um livro infantil, quem eu gostaria que fizesse as ilustrações, por quê? Ilustração no livro infantil é fundamental? Fundamental. Fundamental. Tanto quanto a história. Eu acho que mais até. Acho que de 60% a 70%. Porque é verdade. As crianças estão lindas as ilustrações maravilhosas. Mas continue. Então, minha próxima pergunta. naquele sábado, assim, muito instintivamente, escrevi as 2 histórias, o principal delas, e já numa saída minha de carro, eu digo, eu vou fazer uma ligação para a Raíssa. E aí fiz uma chamada de vídeo. Raíssa, tive um insight, tive uma ideia, escrevi 2 livros, assim, Renata, num sábado, foi tudo numa tacada só. Meu Deus do céu. Foi tudo numa tacada só. A Raíssa é maravilhosa, eu conheci a Raíssa, eu estou tentando pegar o sobrenome dela, diz pra gente. Beatriz, ela é o nome conhecido dela é Raíssa Beatriz. Beatriz, né? Ela Raíssa é artista plástica, mas ela também é tatuadora, ela também é professora. Ela fazia um trabalho belíssimo no hospital. De reconstrução, de próteses cerebrais, fazia N próteses. Exatamente, conheci através da Valdésia, o trabalho dela maravilhoso. Ela ilustrou também o livro da Valdésia, a capa. Eu não sabia que ela fazia ilustração infantil, porque são coisas diferentes, né? Sim, é que como ela legal. Ao meu entender, né, uma artista... É uma artista. Essa é a questão. Ela é uma artista. Ela, assim, não é o objeto principal, mas ela, como ela desenha, ela dá aula de desenho. Lindo demais. Ela aceitou o desafio. E ficou bárbaro. Com primor, a história ficou um primor. Tanto a história quanto as ilustrações. Agora me conta como é que o Benício e a Maria Clara estão lidando com as suas histórias no livro, que eu acho isso maravilhoso. Então, no início, o Benício, que é mais velho, ele é assim, ai mãe, de novo, aí depois fico dizendo que tu é famosa, bem coisa de criança, assim. Ai mãe, aí depois fica todo mundo falando e perguntando, que coisa. Aí tá, no início ele falou assim, e foi, porque o livro infantil, diferentemente do Inspire-se, o adulto é mais rápido, porque depois que tu faz a parte de revisão, não tem muita burocracia. Já a ilustração tem todo um contexto, tu precisas mudar algumas palavras porque não tem uma entonação mais infantil, enfim. E então ele é um processo mais demoradinho. E aí, então, ele começou a se acostumar. Com a ideia. Então, com a ideia. Quando saiu o boneco do livro, aí eu dei para eles ler, o Benício adorou. A Maria, depois, ela leu o boneco, adorou. Depois que alguma amiga leu, ela assim, ai mãe, não gostei daquela parte que eu chorei. Aí eu digo, mas ela não é verdadeira? Tu não chorava? Ela, sim, chorava. Eu digo, então, minha filha, a gente não pode ter vergonha dos sentimentos. Não é o que tu realmente vivenciou. É preciso mostrar para as pessoas as vivências verdadeiras. Porque ninguém é perfeito o tempo inteiro. Então, hoje eles estão super felizes. O lançamento, eles curtiram de uma maneira, autografaram para os amigos da escola foram. Olha, alucinaram aquela livraria, ficaram correndo que nem uns enlouquecidos. Foi o ó do Borogodó. Conta pra gente como é que foi os dois, como é que foram os dois no lançamento, no dia do lançamento. Não, Renata, foi sensacional. Eles estavam radiantes. Os amigos estiveram conosco lá na livraria. Eles autografaram os livros para os amigos, correram, brincaram. Porque aí, o que aconteceu? Nós fizemos alguns convites, é aberto ao público, obviamente, ia quem
tivesse vontade, Sim. mas os amigos acabaram tendo uma presença maior, como sempre. E aí nós levamos alguns quitutes para as crianças, pirulito. Então foi a maior festa. Foi realmente um lançamento infantil. Que delícia, como tem que ser, né? Como tem Justamente. que ser. Vivi, a gente vai fazer mais um pequeno intervalo e na volta você vai ver um quadro que a gente tem aqui que chama Um Instante na Estante, dando dicas de livros. E é claro que eu escolhi uma dica de livro infantil para estar aqui hoje. Show. E na volta eu quero saber como é que você vai trabalhar esse livro. Pois então, é. Vamos lá. Não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e no bate-papo literário de hoje eu tenho o prazer de receber a escritora, mãe e delegada Vivian Selig para falar de seu livro A Estrelinha, uma história sobre determinação e crescer, um ato de coragem, inspirado nas histórias de seus filhos Maria Clara e Benício. Mas nós vamos começar este terceiro bloco, com a dica de leitura da queridíssima influenciadora literária Estelinha Torelli, no quadro Um Instante na Estante. Oi, gente! Eu sou a Estela Torelli e hoje eu trago para vocês o livro Dona, a Formiga, escrito por Maria Terezinha de Battin, ilustrado por Marilene de Battin Maurici, da editora Vitelli Publisher. Esse livro fala de Dona. O nome da formiga é Dona mesmo, não é tratamento. Ela é a chefe das formigas e ela percebeu que o inverno estava chegando e chamou todas as suas amigas formiguinhas para trabalharem, colherem vários alimentos para elas terem bastante no estoque durante todo o inverno. Só que tem uma formiguinha que é muito preguiçosa e muito gulosa também. E ela quer se aproveitar do trabalho das outras. Ou seja, ela sempre está com a desculpa de que as suas patinhas estão doendo muito, suas perninhas estão machucadas. Mas quando chega o inverno, ela come mais do que todas as outras formiguinhas juntas. Isso não pode. Dona levou ela e todas as outras formiguinhas para a casa de Firmina, porque lá tem muitas folhas e flores tão deliciosas. E lá elas foram, nhaque, nhaque, nhaque aqui, nhaque, nhaque, nhaque ali, até que Firmina ouviu todo aquele nhaque, 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 nhaque e se levantou. Só que Dona é uma formiga muito esperta, percebeu quando ela havia se levantado e já formou uma ordem, uma fila mais linda do que a do exército, cheia de formiguinhas, para elas irem embora. Mas novamente a formiguinha preguiçosa e gulosa queria se aproveitar do trabalho das outras. E Dona disse: quem não colhe, não come. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo da Estelinha. Meu amor, né, gente? legal! Guria, ela já tem 2 livros publicados. Olha só! E precisa ver o trabalho que ela faz nas escolas e bibliotecas, fazendo leitura de livros, fazendo contação de história. Ela é embaixadora de uma biblioteca nos Estados Unidos. É uma guria de... Olha, guria. que legal! Coisa mais Olha, amada, né? Isso renova as esperanças, né? Não é verdade? Termos crianças com esse propósito. Muito legal. Bom, né? Então, continuando, eu gostaria de saber como é que você pretende trabalhar o livro, enfim, com as crianças. Como é que você vai fazer esse livro chegar até as crianças? Então, naturalmente, pela minha profissão, né, Renata, acaba que eu vou muito às escolas. Então, agora, junto com a comunidade, com as escolas, com o próprio conselho tutelar, a gente já vem dialogando para contação de histórias em escolas, em levar um pouquinho. Acaba que tudo sempre está muito conectado com a minha profissão, com a segurança. Então, esse é o meu objetivo. Então, eu nunca me dispo de um papel, né? Então, eu continuo sendo a delegada Vivian, a mãe, a mulher,
essa pessoa a gente ativa. só agrega, né? Só a gente vai agregando. agregando esses papéis e o meu objetivo é justamente, com esses exemplos dos meus filhos, poder encorajar essas crianças, porque com certeza essas histórias dentro das famílias, especialmente, porque o que eu penso muito fundamental é que o livro infantil sempre é lido pelas famílias. Juntos, né? E é uma grande oportunidade de os pais dialogarem sobre algum determinado viés dos livros. Porque muitas vezes existe uma criança que está com um desafio, tem um sonho, tem um desejo e não consegue desenvolver, e o pai e a mãe às vezes nem se perceberam. Sim. Então, por isso, ao final do livro, desenhe aqui o seu desafio, desenhe aqui o seu esporte favorito. Ajuda a vir à tona, né? Isso, para justamente... Um dos papéis da literatura, Isso, né? justamente. Ele traz a história das crianças e no final, qual é o teu desafio? Qual é o teu esporte favorito? Então, trazendo sempre, falando ali no do Benício, a gente fala muito de alimentação. Então, nessa contação de história, justamente, é trazer essa dinâmica do movimento, do esporte, dos desafios, dos objetivos, dos sonhos. Quão importantes são os sonhos para que nós nos movimentemos na vida. É verdade. Me conta uma coisa. Benício e Maria Clara gostam de ler? Olha, é um grande desafio e eu acredito que os pais aí vão concordar comigo. Eles leem porque eu acabo incentivando muito, porque eu sempre leio. Então, ó, vamos pegar a hora de sair do celular, pegar o livro e fazer a leitura. O Benício já tem literatura obrigatória. Então, nós até estamos lendo, eu estou lendo com ele está lendo, às vezes ele cansa, eu leio também. Então, para justamente integrar. Então, ele está lendo o primeiro livro de literatura infantil obrigatório da escola, esse ano serão 3. Olha. E a Maria lê, mas assim, Renata, é um grande desafio tirá-los da tela do celular ou do videogame. Porque aí, claro, eles já têm as atividades obrigatórias deles, como estudar, fazer as tarefas, enfim, e as obrigações dentro de casa. Então, quando eles estão no momento de relax, o livro acaba não sendo tão atrativo como um videogame. Então, a nós, ali em casa, é um grande desafio. Sempre Mas estamos trabalhando nisso. Sempre é. Eu acho que é um incentivo. E a leitura também é um grande hábito, né? Eu gosto muito de ler na cama, de noite, na cama, mais relaxadinha, assim. Eu gosto muito de manhã. Agora eu tenho me acostumando, às vezes, a acordar mais cedo. Para ler. Para ler. Na verdade, não é para ler. É como eu estou dormindo menos, eu acordo mais cedo. Assim, vou aproveitar e fazer uma leitura. Que delícia! É que a leitura da manhã ali de manhã é mais fluida. Nossa, tu estás com a mente ali leve, exatamente. Não está cansada, acabou de acordar. Então, a gente vai criando os hábitos, né? Eu gosto muito de ler de manhã, é a minha leitura mais produtiva. Não que eu não leia à noite, também tento ler, mas a da noite não é tão produtiva como a da manhã. Que aí vem o soninho já dá também. Um sono, a gente geralmente está mais cansado. Mas ler é tudo de bom. Renata, eu não tinha esse hábito quando eu era menor. Olha, e adquiri quando eu era depois. criança. E adquiri agora, não faz muitos anos. Olha. Na sede de buscar conhecimento. E na sede de mudar também da leitura só técnica, de ter estudado, né, anos, o direito e ter de ler muito, e virar essa página. Então, hoje a literatura é um grande prazer na minha vida. Que delícia. Deixa eu falar. E quem quiser adquirir o livro, como faz? Então, nós temos um link na bio do meu Instagram. Então, qualquer pessoa que quiser adquirir o Crescer, a Estrelinha ou até o Inspire e Inspire-se, é só me chamar lá no Instagram. Postaremos para quem é de fora, postamos vários essa semana, entregamos na sua casa, enfim, nós damos o nosso jeito. E claro que durante agora 30 dias ficará na livraria do Farol Shopping, ali na La Fontaine, também à disposição de quem quiser comprar. Amiga, parabéns mais uma vez e sucesso para essa estrelinha e esse corajoso, a coisa mais bonitinha. Obrigada, tá? Eu que agradeço, gente, muito obrigada. E eu conversei hoje com a delegada, escritora e mãe de Maria Clara e Benício, Vivian Selig. Mas antes de terminar o programa, quero fazer um agradecimento especial aos parceiros do Bate-Papo Literário.
Eu quero agradecer ao Estúdio Morgana Anacleto, especializado em sobrancelhas e beleza, a Academia Toia, que há 44 anos mantém o nosso corpo em movimento, e a editora Vitelli Publisher, que ajuda a escrever a história de quem escreve suas histórias. E o Bate-Papo Literário está aqui na UniTV-SC, mas você também pode assistir o programa pelo canal no YouTube chamado Bate-Papo Literário com Renata Dalbon. Vá lá e inscreva-se. Muito obrigada pela companhia de vocês, espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!